quero ler com você Deuteronômio 34, versículos 1 a 9. Deuteronômio 34, de 1 a 9. Depois nós leremos também Josué 1, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor, registrado por Moisés, os versículos 1 a 9 de Deuteronômio 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe, até hoje, o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto de Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Esse texto é a base. Depois nós vamos ler Josué. Ele conta para nós o contexto, a história de quando Moisés avista a terra prometida, mas ele não a possui. Chegamos às portas de 2023, e o que nós vamos levar para o próximo ano, e o que nós vamos deixar em 2022. Talvez você tenha deixado a academia paga e não tenha ido. Talvez você tenha deixado algumas coisas em 2023 que você diz: puxa, eu vou precisar levar, em 2022, vou precisar levar para 2023. Quando a gente sai de férias, principalmente quem tem filhos pequenos, um desafio é fazer a mala. Dependendo do tempo que você vai ficar em férias, e quando eu, Renata e os nossos filhos, nós morávamos em Curitiba e a gente vinha de férias para cá, para São Paulo e para Minas, a gente saía do frio, mesmo final de ano, lá tinha dias de fazer 10, 12 graus, e a gente vinha para Minas, estado de São Paulo, que aquecia muito, e aí separar, a gente leva roupa de frio, meia estação, roupa de verão, sempre aquela dúvida, e toda mãe cautelosa vai levar de tudo, não é verdade? Leva de tudo, e muitas vezes a gente faz a mesma coisa. Numa das viagens missionárias da nossa igreja, a gente foi para passar uma semana em Almenara, e eu me surpreendi com um irmão que levou apenas uma mochila de costas. E ali tinha tudo o que ele precisava para passar os 6 dias, os 5 dias que nós ficamos lá, um dia para ir, um dia para voltar. E eu vi aquela mochila dele, eu lembrei da mala da Renata, que não tinha nada a ver. Porque ali vai sapato de frio, sapato de calor, vai bota, vai sandália, vai chinelo, vai tênis, vai mais um outro tênis. E a gente corre risco de levar coisas que não precisa levar, não é verdade? E é um peso que não precisa, muitas vezes. Agora tem o inverso também que é verdadeiro, né? Numa das ocasiões que meus sogros foram nos visitar em Curitiba, saíram de Minas, viagem de 10 horas na época, e quando eles chegaram lá, descarregando as malas, minha sogra falou assim: cadê a mala com os calçados?
ficou em Carmo de Minas. Não tinha um calçado para passar o mês de julho. Inverno terrível em Curitiba. Não tinha um sapato, uma bota para pôr. E ela teve que providenciar alguns pares de calçado. Não foram só os dela, não. Foi da prima da Renata também. Ficaram todos em Minas. O que você não pode esquecer para o próximo ano? E o que você precisa deixar em 2022? O que você vai abandonar e o que você vai levar com toda a sua força? Estamos entrando no ano, encerrando um, começando o outro. Pode ser apenas simbólico, mas que a gente faça desse símbolo algumas determinações para o próximo ano, algumas decisões pessoais para o próximo ano, mas toda decisão precisa estar calcada na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a base para nós, para as nossas decisões, para os nossos compromissos. É ruim encher a mala de coisas que nós vamos usar, é ruim deixar coisas. Quando nós estávamos no período de seminário ainda, pastor Newton e eu, nós éramos da mesma sala, e começou uma onda entre o pessoal da nossa turma, que todo final de semana, sexta-feira, a gente saía da aula, e muitos como eu já corriam para a rodoviária para pegar o ônibus para ir para a igreja de destino, onde a gente ia trabalhar o final de semana inteiro. E aí a onda que começou é que o pessoal pegava a mala e a bolsa e achava aquilo pesado demais. E só quando chegava no destino, quando abria, encontrava lá tijolo. A turma colocava tijolo, olha que criatividade, né? Tinha gente que achava pedra na rua para encher a mochila do outro. E eu lembro de uma ocasião que eu virei para o meu amigo, irmão, nós morávamos juntos, eu e ele, e nós éramos da mesma igreja em Taubaté. E eu perguntei para ele: Ricardo, você não vai levar, não, no final de semana o livro? Que a gente tinha uma prova logo na terça-feira de manhã. Ele olhou para mim e falou assim: para quê? Aí antes que eu respondesse, ele disse: eu vou carregar 2 pesos. O peso na mochila do livro e o peso na consciência, porque eu não vou estudar final de semana. Eu falei: você tem razão, também vou deixar. É verdade, eu não ia ter tempo. Viajava para Minas, trabalhava na igreja no final de semana, depois voltava correndo na segunda-feira para o seminário. O que você vai levar e o que você vai deixar? Você já fez a sua listinha aí? Coisas que você vai levar, coisas que você vai deixar? O texto que nós lemos conta uma fase extremamente importante do povo hebreu. Nós lemos aqui sobre a morte de Moisés, quando ele morre, tendo a palavra de Deus já o alertado. Deus já havia falado que ele não possuiria a terra prometida. Então ele avista e Deus o leva em cima do monte, mostra para ele toda a terra, aquela imensidão de terra, tudo que havia de bom na terra. Deus o permite ver, e o texto conta que Deus mata Moisés ali, e Deus mesmo enterra Moisés. E ninguém nunca encontrou seu corpo, ele nunca foi achado. E agora o povo precisava possuir a terra. Lembrando que eles andaram no deserto por mais de 40 anos, depois eles começaram a conquistar terras vizinhas da terra prometida. Deus foi dando vitórias, dando para eles a possessão de algumas terras, até eles tomarem conta, até eles entrarem. E agora que chega a hora deles entrarem, deles possuírem a terra, quem os liderou durante todo esse tempo é recolhido pelo Senhor. Foi vontade de Deus, entenda isso. Vontade de Deus quem determinou a execução de Moisés. Foi Deus quem o matou. Havia chegado a hora. Ele avista a terra, ele tem o último diálogo com Deus nesta vida, e Deus o recolhe ali. Deus o lembra do que tinha dito: você não vai possuir a terra. Uma etapa extremamente importante foi encerrada e uma nova etapa começa. Um novo tempo se inicia. O texto de Deuteronômios termina
com o choro do povo. O povo chora, pranteia, vive o luto por 30 dias da morte do seu grande líder, do seu grande profeta. E a Bíblia conta que não houve nenhum outro como ele, nem antes nem depois. Nenhum outro com quem Deus falava face a face. Agora, um novo líder é levantado, Josué, que já vinha sendo treinado por Moisés. E Josué 1 começa com uma palavra de ânimo, uma palavra de desafio. Você pode ler comigo? Acompanhe a leitura por gentileza. Josué 1, versículos 1 a 9. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde você for, eu vou te abençoar. Nós aprendemos a chorar, nós aprendemos a perdoar, aliás, a sofrer as perdas, a prantear, nós aprendemos a nos alegrar. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. O que fazer agora, meus irmãos? O povo avista a terra, mas o grande líder morre. O que fazer agora? Estamos diante da bênção, da palavra prometida pelo Senhor. Mas Moisés morreu. Só que Deus não apenas leva Moisés, Ele levanta a Josué. E quando Ele levanta Josué, Ele dá uma palavra de ânimo. Ele fortalece o povo e Ele fortalece o próprio Josué. Meu desejo nessa noite é que a palavra de Deus e o próprio Deus nos encontre como os Josués de 2023. Como gente que se levanta para viver esse novo tempo, essa nova história, seja ela qual for. E você pode ter certeza que essa história inclui muitos combates, muitas lutas. Houveram derrotas. E é interessante, enquanto o Gabriel ministrava o louvor, e ele falou das nossas derrotas desse ano, e isso pode soar mal para alguns ouvidos, mas é bem verdade. Nós sabemos que nós temos a vitória final em Jesus Cristo, mas nós passamos por vitórias humanas, terrenas, pessoais, e nós precisamos lidar com essas nossas derrotas, fruto muitas vezes das nossas más decisões. Mas muitas vezes as nossas derrotas são as vitórias que Deus está nos escrevendo para o futuro. São coisas que Ele mesmo determinou sobre nós, sobre a nossa história, para que a gente venha provar daquilo que Ele tem lá na frente. Algumas lições para nós, algumas coisas que não podem ficar para trás, e nas nossas malas prontas para 2023, a primeira coisa que eu quero que você coloque na sua mala, e você, precisamos ter na nossa mala, Josué 1:2 diz para nós: leve a disposição para um novo desafio.
leve a disposição para um novo desafio. O tempo não acabou, nós estamos aqui, Deus preservou a nossa vida, e se Deus preservou a sua e a minha vida, é porque novos desafios estão à frente, senão Ele teria nos levado como Ele fez com Moisés. Você entendeu? A história de Moisés encerrou, ele fez tudo o que devia ter sido feito, fez também algumas coisas que não era para fazer. E por isso mesmo chegou o fim dele. Deus está nos dando um novo horizonte, uma nova possibilidade. Encare a realidade, tenha disposição para um novo desafio. Versículo 2 começa dizendo: dispõe-te. Dispõe-te agora, passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Disposição, é apenas isso que nós precisamos pôr na nossa parte, precisamos colocar disposição na nossa mala. Josué caminhou com Moisés durante anos e anos, desde a saída do Egito. Josué já andava junto com Moisés, já ouvia Moisés, sabia como lidava, sabia como ele se relacionava com Deus. Ele aprendeu com Moisés como fazer a coisa, mas agora o próprio Deus o chama, e Deus diz para ele que o ensinaria. Deus o ensinaria. Quem aqui, tendo a possibilidade de ter estudado, ter se graduado, pós-graduado, terminou seu tempo de formação, e quando pegou o certificado lá, o diploma, virou e falou assim: eu sei tudo. Quem? Alguém? Eu sei tudo. Ainda bem que eles me deram o diploma, porque eu sei tudo. Já sei fazer tudinho, já sei resolver tudo. Não tem nada que eu não saiba. Tem alguém? Agora eu vou mudar a pergunta. Quem no último dia falou assim: meu Deus do céu, como que vai ser isso aqui agora? O que eu vou fazer? Tanto tempo estudando e parece que eu não sei nada. Na prática, trabalhando, atuando, mas mesmo assim, parece que eu não sei nada. O que vai ser de mim? E Deus vem e fala para Josué: você vai aprender comigo, em outras palavras. Eu vou te ensinar assim como ensinei a Moisés. Valeu a sua jornada com ele, mas eu vou te ensinar. Josué andou com Moisés todo esse tempo no deserto. E você se lembra que Josué foi um dos 2 espias, ele e Caleb, que junto com outros 10 foram avistar a terra prometida, e só ele e Caleb acreditaram na palavra de Deus de que aquela terra era boa e era para eles, e eles deviam tomar posse da terra. Os outros 10 espias voltaram temerosos, cheios de medos, choraram, prantearam, sofreram e convenceram todo o povo de que eles não podiam entrar na terra. E por causa disso, toda aquela geração de todos os maiores de 20 anos, morreram nos 40 anos em que caminharam no deserto. Nenhum desses entrou para possuir a terra. Nenhum desses. Toda uma geração morreu, e Josué viu isso. O que cabia a Josué agora? Encarar o desafio. Nós vamos entrar em 2023, nós vamos encarar o desafio. Josué viu uma geração inteira morrer, mas ele também viu uma nova geração ser formada. Como é bom, meus irmãos, ver uma nova geração ser formada. E como é bom participar da formação de uma nova geração. Como é bom compartilhar daquilo que Deus tem nos feito experimentar com a nova geração. Como é bom compartilhar as verdades bíblicas sobre todas as coisas, daquilo que o Senhor já prometeu para nós e para essa geração. Chegou o tempo de Josué assumir a função que era de Moisés e conduzir o povo na conquista. Eu não sei em que área você pode usar esse princípio, mas leve essa verdade. Tenha disposição de assumir um novo desafio diante do Senhor. Pode ter certeza que se nós estamos com vida, e nós estamos,
Deus está te chamando para um novo desafio. Encare-o, aceite-o, um desafio dado por Ele mesmo, para a glória dEle e para a edificação da igreja. Segundo elemento que eu vejo nesse texto e quero compartilhar com você, para nós colocarmos na nossa mala: leve com você a consciência da presença constante do Senhor. Josué 1,5 diz para nós: não te deixarei, nem te desampararei. A presença de Deus na nossa vida é constante, ela é marcante, ela é transformadora, e só por ela nós podemos chegar até o final, só porque Ele está conosco. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Você já viajou com neblina? Já pegou estrada, serra com neblina? Talvez indo para Ubatuba, quem já foi, tenha pego muita neblina, muita serração. Eu com a Renata, quando nós, primeiro ano de casado, a gente ia trabalhar no sul de Minas, saía do seminário em Campinas, ia para o sul de Minas, trabalhava no final de semana e voltava domingo à noite. Em algumas ocasiões, a neblina, a serração era tão intensa que a gente tinha que diminuir o farol, andava com o vidro abaixado e ela ia olhando a faixa amarela na lateral para dizer para a direita e para a esquerda. E a gente vinha a 10, 15 por hora descendo a serra, entre Passa Quatro e Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Se não fosse a Renata para me ajudar a enxergar o que eu não conseguia, se não fosse a Renata. Agora pensa o que nós vamos falar do nosso Senhor, que enxerga todas as coisas, é poderoso, já escreveu os nossos dias e preparou o caminho. Ele mesmo nos conduz nesse caminho e Ele dá da sua presença constante, permanente. Essa promessa de Deus para Josué, ela se cumpre na nossa vida por meio de Jesus. Mateus 28, 20, o que o Senhor diz? Eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês. Você não estará sozinho. Lembre-se disso. Você não estará sozinha. Mas tenha certeza de que você está com Deus. Tenha certeza de que a palavra do Senhor é quem te guia, de que os princípios bíblicos é que norteiam a sua vida. Sabe por que tem muita gente se sentindo sozinho? E muitas vezes está mesmo, porque não tem condições de perceber a presença de Deus, por causa de como está o seu coração, de como está a sua conduta, as suas decisões. Por isso não percebe a presença do Senhor. Mas Ele está presente, e Ele é sempre presente. Não importa o tempo, não importa o local, não importa a circunstância, Ele estará conosco sempre. E Josué provou disso. Josué pôde ouvir a voz do Senhor, pôde ver a direção do Senhor, foi guiado pelo próprio Deus em todas as suas decisões. Você pode ter certeza que a sensação de desamparo, de abandono, ela precisa ser suplantada pela convicção, pela certeza, convicção contínua da presença do Senhor. Mesmo quando você se sentir sozinho, você precisa ter certeza de que o Senhor está com você, de que Deus está com você. Quando criança, toda a minha infância, pré-adolescência, adolescência, cidade pequena, então tinha muita coisa que a gente fazia à noite e voltava desacompanhado. E tinha um lugar específico que eu precisava passar, minha família passava, para encurtar um bom caminho. E a gente passava por um beco dessa largura assim, entre duas casas, e era um lugar que não tinha uma luz sequer. E não era falta de responsabilidade. Na verdade, era muito melhor seguir nesse caminho do que pelo longo caminho, a gente passar por lugares mais perigosos. E de vez em quando a gente tinha que passar sozinho. Eu vou falar para você, desde criança, eu já sabia que oração fazer. Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Deixa eu ver o Senhor, deixa eu perceber o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor está comigo. Pelo menos nesse trechinho aqui, deixa eu perceber que o Senhor está comigo. Quantas vezes, quando eu me dava conta de que eu estava sozinho, de que não tinha meu irmão mais velho comigo, que é mais velho do que eu comigo, nem meu pai, nem minha mãe, nem outro amigo, eu clamava, deixa eu ter certeza que o Senhor está comigo.
E eu passava todas as vezes ali, nunca aconteceu nada. A única vez que nós fomos assaltados, nós estávamos juntos e num lugar com muita luz, pertinho da rodoviária. Foi a única vez que a gente foi assaltado. Nesse beco, nunca. Eu lembro desse beco sempre, porque ele sempre me faz lembrar quem está comigo. E não é por causa de mim, é por causa dele, é por causa da palavra dele, é por causa da promessa dele. Leve essa convicção, a consciência da presença constante do Senhor. Põe mais um elemento na sua mala aí para levar para o próximo ano. Versículos 6 e 7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Leve com você a força para obedecer radicalmente ao Senhor. Obediência radical é exigido de nós, homens e mulheres de Deus, e não importa a idade, não importa a circunstância, é esperado e exigido de nós obediência radical. Seja radical em decidir obedecer a Deus em todo o tempo. A palavra de Deus, ela tem ricas promessas para aqueles que amam e que observam os mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor são para a nossa vida, é para nos preservar. Por isso que eles existem. Os mandamentos do Senhor existem exatamente para nos guiar. Mas quando nós obedecemos, nós ainda provamos de ricas bênçãos. Obedecer à palavra do Senhor é sinônimo de bênção para nós. Tenha essa decisão. Eu vou conhecer a palavra e eu vou obedecer à palavra. Eu vou seguir os princípios que Deus tem. Eu preciso me dedicar para viver os ensinos, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Seguir o caminho que Deus tem. Meus irmãos, a gente vive num tempo que não é recente, onde tudo é muito relativo, e cada um tem a sua verdade, e cada família estabelece a sua verdade. E quando a gente se junta em comunidade como igreja, alguns querem trazer as suas verdades pessoais ou familiares e se esquecem da palavra que é verdade. Meus irmãos, para a vida familiar, para a vida conjugal, para a vida pessoal, para a vida profissional, só existe uma verdade. E é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra e nós precisamos viver a palavra para o nosso bem. Junto com isso, tem um quarto elemento do que Deus fala para Josué e chega até nós, que nós precisamos colocar na nossa mala. Leve coragem para conhecer as Escrituras e anunciar a palavra de Deus. Versículo 8. Você fechou sua Bíblia? Se você fechou, eu vou ler, senão a gente lê junto. Versículo 8, Josué 1:8. Juntos. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Leve coragem para conhecer e anunciar a palavra de Deus. Tem gente que tem medo de ler a Bíblia e tem gente que tem medo de se dedicar na leitura da palavra porque sabe que ela vai confrontar as suas decisões pessoais, os seus gostos, as suas vontades. Todos nós somos confrontados. Por quê? Porque ainda somos pecadores. Todos nós somos confrontados pela verdade. Todos nós somos confrontados diante das decisões que nós precisamos tomar. Mas só isso daqui, eu até sei que não está assim tão certo como a Bíblia diz. E aí a gente começa as justificativas para ir contra os ensinos das Escrituras. Josué, o novo líder, ele precisaria continuar meditando na palavra do Senhor. Ele precisaria continuar buscando ao Senhor, ouvindo ao Senhor, e ele precisaria continuar compartilhando com o seu povo tudo que Deus revelava a ele. Todos os ensinos contidos nas Escrituras, tudo aquilo que Deus já tinha deixado,
Josué ia precisar revelar. Josué não ia dizer a sua vontade. Josué foi desafiado a esconder as suas vontades, a deixá-las para trás e a assumir as vontades divinas, para que o povo pudesse vencer. Por isso ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem, vocês podem vir servir junto conosco, mas nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos continuar servindo a Deus, ao único e verdadeiro Deus. Nós não vamos trocar, abandonar, menosprezar, deixar o único Deus. As próximas vitórias de Josué, junto com o povo, dependiam diretamente dele conhecer a vontade de Deus, querer conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Guarda isso. Fique aqui comigo. Nós temos a vitória final garantida em Jesus, amém? Mas nós temos vitórias nos dias, nesse ano que nós vamos viver. Deus tem reservado para nós também vitórias. Mas essas vitórias estão nas Escrituras. E para nós tomarmos posse delas, nós precisamos entrar na palavra. Nós precisamos viver a palavra e deixar essa palavra entrar em nós. Não deixe as Escrituras, viva a palavra, leve coragem, muita coragem para conhecer e para proclamar a palavra de Deus. Por fim, finalzinho do versículo 8, ele diz assim, fechando a ideia, né? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que Deus está dizendo para Josué? Josué, vai dar certo. Vai dar certo, Josué. Siga isso e vai dar certo. Você vai ser bem-sucedido. Seu caminho será próspero. Com isso eu quero dizer, leve a certeza da vitória final. Ponha na mala a certeza da vitória final. E a vitória final é viver a vontade de Deus. A vitória final não é nos seus planos, nos meus planos, nos seus ideais, nos meus ideais. Eu não vou contar o meu, vou contar do meu irmão. O sonho do meu irmão era ser astronauta. Ele é um ótimo engenheiro. Qual era o seu? Mas você vai dizer assim, mas era sonho de criança. Mas com 7 anos, eu entendi Deus me chamando para ser pastor. Fugi. Aos 16, de novo eu entendi. Falei, é óbvio que é coisa da minha cabeça. Aos 19, ele veio e disse, chegou a hora. Aos 21, eu tive que encerrar, fechar a faculdade, pedir demissão do banco, para poder seguir a orientação dele. Tinha certeza que tinha chegado a hora, aquele era o momento. Você tem que ter certeza da vitória final. Mas você precisa alimentar essa certeza com a própria palavra de Deus. A história registra muitos embates desse povo e as vitórias que Deus concedeu. Como eu já disse, você também vai encontrar relatos de derrotas, de vezes em que eles perderam, porque foram desobedientes à palavra de Deus, porque rejeitaram a direção que o próprio Deus deu. Aqueles que estão em Cristo podem declarar como o apóstolo Paulo declarou. 1 Coríntios 15, 54. Atente à leitura, por gentileza. Diz assim, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é imortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Carrega com você essa esperança final. Mais uma vez eu vou pedir a sua atenção. Se você não tiver muito bem claro dentro de você a vitória final, você vai ter dificuldades para viver vitórias no dia de hoje e no próximo ano. Tenha claro a vitória final. E nós vamos andar olhando para o autor e consumador da nossa fé. E quando nós andamos olhando para ele, é certeza
que nós vamos chegar onde temos que chegar. Eu tenho baixa visão noturna. Enxergo muito mal em lugares com pouca luz. Quando eu estou sozinho, eu preciso de recursos. Então eu ligo a lanterna do celular. Quando eu descarrego o celular, eu tenho dificuldades extremas. Mas quando eu estou ou com a Renata, ou com a Júlia, ou com o Gabriel, todo lugar com pouca luz, um deles aperta o meu braço. Alguém me guia sempre. Quando faltar luz, tenha certeza de que aquele que é sempre presente vai grudar no seu braço e vai te guiar por onde você precisa ir. Mas desfrute da presença dele. Ouça a sua voz. Perceba a presença dele. Não termine esse ano sem perceber isso. Não inicie o novo ano sem perceber isso. Enche a sua mala de tudo que vem da palavra de Deus. E nós teremos certeza que se o Senhor não nos levar e se Ele não vier nos buscar, nós estaremos juntos no dia 31 de dezembro de 2023, celebrando o nome dEle. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor? Vamos cantar, bendizer, celebrar, festejar. Convido você para fechar os seus olhos. Enquanto a banda vem para frente, quero convidar você para responder. Talvez você nem lembre mais os 5 elementos que eu propus você levar na sua mala à luz das Escrituras. Mas talvez você tenha guardado muito bem 1, 2 ou 3 deles. Converse com Deus sobre isso. Fale com Ele sobre isso. Leve a disposição para um novo desafio. Leve a consciência da presença constante do Senhor. Leve força para obedecer radicalmente ao Senhor. Leve coragem para conhecer e anunciar a palavra de Deus. E leve a certeza da palavra final, da vitória final. Deus aplica em nós a sua palavra. Nós bendizemos ao Senhor por tudo que foi, tudo que temos vivido, as dores inexplicáveis que alguns irmãos viveram. Nós sabemos que é o Senhor quem sustenta. As dores que alguns irmãos estão vivendo agora, só o Senhor para sustentar. Como foi no passado, é no presente e será no futuro. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem nos guarda. Ministra graça sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.